vê a grandeza do Hospital Leal e do seu gestor Luiz Henrique, talvez desconheça a história por trás desse veterinário. Natural de Olímpia, veio criança bebedouro e sempre teve uma boa relação com os animais. Mas foram nos momentos difíceis do pai Luiz e da sua mãe Maria que ele percebeu de uma forma diferenciada a relação do animal com o ser humano. O que mais fez assim eu realmente olhar para os pets com muito mais amor do jeito que eu olho hoje foram dois acontecimentos, né, que teve na minha vida. Foi quando a minha mãe teve câncer e quando eu perdi meu pai. Por quê? Porque eu pude presenciar o amor que os meus cães tinham pela minha mãe e pelo meu pai, de ir acompanhando, de estar ali perto desses momentos difíceis que a gente passou, sabe? Então isso daí me fez assim, eu ter um olhar diferente. Ainda criança, Luiz desenvolveu diversas atividades até que conseguiu trabalhar de fato com os animais. Então eu estudava de manhã no Augusto Vieira, à tarde eu ia para o Parque Ecológico e tirava matinho de muda. Nessa época eles davam, né, para os moradores muda de planta. Então eu passava a tarde inteira tirando matinho dessas mudas para ganhar um maço de alface ou um maço de rúcula à tarde. Aí depois eu comecei a vender sorvete e salgadinho na rua. E aí teve um moço, nessa época, meus 12 anos, ele chamava Fernando. Ele foi embora, ele era de Santos. Ele era adestrador aqui na cidade. Era o único adestrador que tinha na época. E ele adestrava os cães na rua. E aí ele viu eu trabalhando, vendendo sorvete, ele me chamou para trabalhar com ele. Então eu era aquele menino que corria e o cachorro corria atrás. Literalmente era isso. Então eu comecei a trabalhar com ele e aí ele levava os cães dos clientes dele nessa clínica onde eu comecei a trabalhar. Então eu comecei a levar cães lá também, dos clientes. E aí esse médico, vendo eu sempre lá, ele me fez uma proposta: ó, você quer trabalhar aqui? Só que você vai limpar canil, você vai passar o dia inteiro limpando canil. Eu falei, ó, fechou. Posteriormente, ele ficou desempregado e foi em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Nesse percurso, pediu ajuda ao colega Gilberto Basile. Se souber de algum serviço, você não me fala? Ele falou, ó, eu vou indicar uma pessoa para você conversar. Eu falei, tudo bem, mas se você souber de alguma coisa, fala para mim. Ele falou, ó, conversa com essa pessoa. E graças ao amigo e advogado Gilberto Basile, que Luiz realizou um casamento profissional de sucesso. O Luiz estava sempre conosco ali, tirando uma orientação. Na ocasião ele estava desempregado e eu me recordo bem, eu tenho um grande amigo que é um empreendedor nato, que é o Dr. Edson Leme, talvez vocês devam conhecer, que não é só advogado, ele tem diversos segmentos e o Edson é um visionário. E eu achei que juntando um visionário e uma pessoa com o potencial do Luiz Henrique, eu achei que podia dar alguma coisa bacana. E foi quando eu apresentei o Luiz para o Edson. E dessa parceria, eu acho que nasceu a Clínica Leal, que hoje é a clínica do Luiz, do Edson. Edson viu em Luiz um potencial que precisava ser explorado. No começo, ele sempre achou que eu era médico veterinário. Tanto que ele falou, ó, eu ia lá na clínica, levava os meus cães lá, e eu gostava que você me atendia, porque você sempre conversava com a gente, era prestativo. Eu falei, não, mas isso daí é educação, é berço que eu tive. Mas eu não sou médico veterinário. Não tive condição de estudar, perdi minha mãe, perdi meu pai cedo, e eu tive que me sustentar. Não tinha como ir para a faculdade. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, porque você gosta muito de animais, isso é nítido para mim. Vamos montar uma clínica veterinária para você estudar? Falei, Edson, que jeito, Edson? Não tem condição financeira. Bom, não, vamos criar alguma coisa. O palpite dado lá atrás por Basile deu certo. A clínica saiu do papel e depois se tornou o primeiro hospital veterinário de Bebedouro, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O amigo, investidor e sócio Edson Leme destaca o esforço de Luiz frente aos desafios de estudar fora. E isso foram, então, 5 anos
5 anos de profunda dedicação. E aí tem algumas histórias muito interessantes. Ele, na época, ele tinha um carro que ele não tinha ar-condicionado. E um determinado ano fez muito calor. Era muito comum ter 42, 43 graus na estrada. E ele, com esse carro sem ar-condicionado, obviamente ia com os vidros abertos. E aí ele acabou confessando. Ele, na hora que saía da faculdade, enchia uma garrafa d'água bem gelada, tá? E vinha jogando e cantando para aliviar o calor. Então, o esforço, a dedicação que ele teve, tá, para conseguir hoje ser médico veterinário, e nos últimos anos que ele vem dedicando com tanta firmeza nessa profissão, veio desde o tempo de criança. E na universidade, Luiz era o aluno que sentava sempre na primeira fileira, como ele mesmo recorda. Eu sentava na primeira carteira. Por quê? Primeiro porque eu não tinha tempo para estudar para a prova, porque eu saía da faculdade, eu vinha para Bebedouro e trabalhava aqui com o Fábio. E o que eu fazia? Então, por exemplo, se eu queria ir no banheiro, eu não tinha feito faculdade na vida, eu não sabia como que era a faculdade. Então eu falava assim, professor, dá licença, eu posso ir no banheiro? O professor falava, Luiz, você está numa faculdade, você não precisa de pedir. Eu falei, não, tem que pedir sim, a autoridade aqui dentro da sala é você. Não, Luiz, mas você está em faculdade. Caramba. Aí o professor falava, senhor, senhora, um monte de professor falava para mim, Luiz, você é mais velho que nós, para de falar senhor, senhora, pode chamar de você. Eu falei, não, o senhor e a senhora vem pelo título e pela posição de vocês, não é em relação à idade. E se nos negócios Luiz prosperou, na vida familiar não poderia ser diferente. Casado com Ellen e pai do Pedro e da Helena, Luiz contou com uma ajudinha da mãe e de uma foto 3x4 para chegar até sua esposa. Eu conheci a minha esposa, ela trabalhava no Savenhago e eu fazia a compra lá. E ela trabalhava no Hortifruti. E aí eu passava lá no Hortifruti e falava, olha que mocinha bonitinha, um dia eu vou namorar essa moça. E aí deu certo, pra gente se conhecer, tudo. Inclusive foi minha mãe, ela tinha arrumado um serviço lá no Savenhago, e aí a minha mãe falou para ela que eu achava ela bonita, e minha mãe mostrou para ela uma foto 3x4. Ainda ela falou para minha mãe, falou, nossa, cara, uma foto 3x4, né? Mas era o que a minha mãe tinha na carteira dela. A foto gerou resultado e posteriormente aconteceu o primeiro encontro. Ou melhor, não aconteceu. Depois marcaram o segundo encontro, que também não aconteceu como planejado, mas foi ali que Ellen teve a certeza de que Luiz era a pessoa certa. Lembra que a primeira vez você foi me buscar em casa e na hora que a gente saiu deu uma chuva, você tinha uma moto e nós ficamos parados debaixo daquele pontilhão do Centenário. Eu tinha hora para voltar para casa. Na hora que passou a chuva, que nós olhamos pro relógio, lembra? Era a hora de eu ir embora. Mas não é isso que eu quero falar. A segunda vez que nós saímos, você me chamou pra gente ir jantar. Você foi me buscar. Quando nós chegamos neste restaurante, assim que a gente sentou, o seu telefone tocou. E você atendeu e nessa ligação você falou assim, ó, já vou, estou indo. E eu fiquei pensando, gente, mas não é possível. Será que ele vai me largar aqui e vai fazer alguma coisa? E você me falou assim, olha, eu tenho que fazer um atendimento na qual a clínica que você trabalhava e prestava serviço. E eu pedi se eu poderia estar indo com você. E nesse dia foi um dia muito especial, porque eu vi a sua paixão pelo bichinho, e mesmo a clínica não sendo sua. Nós chegamos na clínica, era um Rottweiler, me lembro até hoje. Ele tinha mordido um porco-espinho, lembra? E você teve que tirar espinho por espinho daquela carinha fofa, cheia de espinho do porquinho. E depois disso eu fiquei me perguntando assim, eu falei, gente, que coisa linda, porque você poderia ter escolhido ficar comigo, mas você escolheu socorrer aquele bichinho, que hoje já não é mais um bicho de estimação. Hoje ele é um filho de uma família. E são os animais que eternizam os momentos vivenciados pela sua família. Você lembra quando você me chamou para ir para a clínica? Para eu ter que fazer massagem todos os
filhotinhos? Então, esse foi o melhor dia ao seu lado. Papai, se amo, Caetano. O veterinário do ano é um parceiro da causa animal e está sempre disposto a colaborar com as protetoras independentes, como relata a protetora Karina Minto. Eu peguei esse gato correndo, toquei o interfone da clínica, o Luiz veio e me atendeu, assim, muito gentilmente. Eu falei, o gato tá morrendo, e eu tava desesperado, o gato tá morrendo, ele vai morrer. Ele falou, não, calma, calma. Colocou dentro da incubadora, começou a aquecer, aplicou 2 injeções, o gato foi voltando, ressuscitou o gato. Aí a gente desenvolveu uma amizade e desde então eu nunca parei de frequentar a clínica. Eu brinco com o Luiz que eu falo que ele é o patrocinador oficial da causa, porque se não fosse por ele eu não teria condições de levar todos os animais que eu levo. Então são os descontos, às vezes ele socorre, ele é muito humano, né? Ele é muito empático. Então, desde então ele ganhou a minha confiança. Cada paciente ali no hospital é a vida de alguém lá fora. E o nosso homenageado, apesar de todo o profissionalismo, ainda se emociona com os casos que vêm à sua mão. E aí eu fui consultar ele, coloquei a mão, já vi que tinha um aumento de volume e tudo, falei, vamos radiografar, fiz o raio-x dele e tudo, e aí o diagnóstico foi câncer mesmo, não era nem tumor, era câncer. Já estava dissolvendo o osso dele e tudo, e aí a gente fez a biópsia, tudo, é um osteosarcoma, e aí eu fui para a cirurgia com ele. No caso dele, então eu tive que retirar toda a perninha até a escápula aqui atrás, para dar qualidade de vida para ele. Ele ficou com 3 perninhas. E acabou a cirurgia, ele não estava nem andando direito. Acabou a cirurgia, ele acordou da anestesia, eu soltei ele aqui para ver ele, como que ele estava. Ele saiu andando em minha direção. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu choro. Luiz foi eleito veterinário do ano de 2025. Mas há anos que ele se dedica ao ofício de cuidar e ouvir os animais. Como ele mesmo diz, ser veterinário é saber conversar com os animais. Na medicina veterinária, os animais conversam com a gente. Eu não preciso do doutor falar comigo. Um olhar deles, um carinho deles na internação, ou a hora que volta da cirurgia, durante a consulta, isso daí não tem preço, é muito bom.